Oi, gente. No Show Business de hoje, o tema é o futuro do Brasil. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco Roberto Janete da Fonseca, um dos economistas mais importantes do país. Além da vasta atuação no setor privado, ele foi secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior no governo Fernando Henrique Cardoso e diretor de Relações Internacionais da Fiesp. Vamos falar agora com Roberto Janete da Fonseca, um dos economistas de maior peso no país. Boa noite, Roberto. Boa noite, Sônia. É um prazer estar aqui com você. Bem-vindo. Vou começar com uma pergunta básica, né? O que você acha do furo do teto de gastos? É um episódio lamentável, Sônia. Eu acho que perdeu a credibilidade da disciplina fiscal que nós precisamos ter para melhor estabilidade macroeconômica do Brasil. Porque o teto do gastos, ela dava uma segurança de gasto público, de limite de gasto público, que criava no mercado uma sensação de credibilidade do governo do ponto de vista do equilíbrio das suas contas, ou seja, não vai gastar muito mais ou mais do que arrecada. Tá, e essa imagem, a imagem do Brasil fica prejudicada tanto aqui quanto lá fora, né? Um exemplo simples assim para as pessoas entenderem é como se, por exemplo, você tem um limite no cheque especial. Todo mundo tem. Você sabe que você pode gastar até 10 mil ou 15 mil, ou um número qualquer, fora do seu saldo na conta corrente. Se você passa desse limite e gasta quanto quiser, fica um descontrole, um cheque em branco. É isso que o governo está fazendo. Diz assim, agora nós temos cheque em branco, vamos gastar quanto quiser. Agora, você é contra o auxílio? Claro que não. O auxílio é muito necessário. Por quê? Porque as pessoas estão aí, miseráveis, com fome. Nós temos um problema social no Brasil gravíssimo. Ainda mais nesse período pós-pandemia, que ainda temos 14 milhões de desempregados. E isso, Sônia, há mais de 5, 6 anos. Desde a crise da Dilma, nós não resolvemos o problema do desemprego no Brasil. Esse é um problema que está ficando endêmico. Então, eu acho que é um problema que tem que ser atacado, sim, o Auxílio Brasil, de forma assistencial e temporária, acho que não pode ser permanente, dando a essas pessoas uma condição, uma dignidade mínima de vida, não passar fome, pelo menos, né? Agora, você acha que a fórmula para isso foi errada? Foi errada. Não pode vir do furo do teto dos gastos e muito menos do calote nos precatórios. Eu acho que tinha que vir de redução de despesa, de redução dessas emendas secretas que não tem sentido nenhum vincular na mesma PEC as emendas de relator sem transparência com Auxílio Brasil. São coisas totalmente incompatíveis, uma com total mérito e legitimidade e outra até inconstitucional, antidemocrática. Então, eu acho que está muito errado essa forma como o governo Bolsonaro e o Congresso estão... Existe essa separação dentro de um caixa de governo? Porque o telespectador que está aqui nos ouvindo em casa, ele é uma caixa só, né? Veja, o orçamento tem essas rúbricas. Você tem a autorização para gastar dentro daquelas rúbricas do orçamento. E aí o dinheiro, como se fala na linguagem técnica, ele é empenhado para aquela despesa. Tá. Então, sim, existem os limites para cada item de despesa que o governo vai fazer. Então, eles colocaram o Auxílio Brasil, mas você precisa ter de onde eu vou tirar o dinheiro. Então... Como é que eu vou incluir no orçamento? Então, o que ele fez? Não paga o precatório. Só que não pagar o precatório é outra perda de segurança jurídica e credibilidade para o governo. Porque o precatório, o que é o precatório? É uma sentença final, julgada, transitada e julgada, que o governo, então, é obrigado, é ordenado pela justiça, pelo poder judiciário, a pagar aquela pessoa que tem a receber. Muitas vezes até também pessoas pobres. Não pensa que precatório é só dinheiro de gente rica, não. Tem milhares, milhões de trabalhadores que têm precatório. 85% dos precatórios são alimentícios, mas esses 85% o governo não está garantindo pagar? Não, ele está dizendo que vai dar um tratamento preferencial, mas, de novo, é inconstitucional. Porque você tem um tratamento que tem que ser isonômico. Tem que ser isonômico. Inclusive, tem até fila no precatório. Tem. Então, enfim, eles estão inventando maneiras de não pagar precatório.
Tá. Eu acho que isso é muito ruim, porque, de novo, é quebra de contrato, é quebra de segurança jurídica, é um sinal muito ruim para a sociedade. Quer dizer, a relação do governo com o cidadão, contribuinte. Aliás, esse nome contribuinte é um nome até meio esquisito, né? Porque ninguém faz por contribuição, pagamento de imposto. Imposto é imposto. É imposto. Né? Imposto. É imposto. Mas o contribuinte, ele, quando não paga, ele tem multa, tem bloqueio de conta, penhora online, etc. Quando o governo não paga, o governo simplesmente diz, olha, não vou pagar, vota uma lei para mudar, quer dizer que não é obrigado a pagar e descumpre uma ordem do Poder Judiciário. Isso, do nível até institucional, é muito ruim. Por isso que cria intranquilidade, incerteza no mercado, aí sobe a taxa de câmbio, sobe a taxa de juro, volta a inflação, isso tudo, porque o câmbio transmite para a inflação, você entendeu? Então, isso tudo traz componente. Por que a inflação está mais alta no Brasil do que em outros países? Não é só pelo aumento dos preços das commodities, não. É também pela incerteza, pela intranquilidade, pelo conflito que tem sido quase que permanente entre os três poderes e entre o Estado e os cidadãos. Qual outro caminho, fora os precatórios, você usar os precatórios para isso, existe para o governo conseguir pagar esse auxílio? Você vê dentro do orçamento alguma coisa que possa ser feita? Você consegue acelerar as privatizações? Não sei, de onde sai esse dinheiro? Porque as pessoas não podem morrer de fome também, né? Mas não há nenhuma dúvida a respeito disso. Eu acho que o Auxílio Brasil é uma prioridade. Como poderia, mudou o nome, mas poderia ser o Bolsa Família, poderia ser auxílio emergencial. Aliás, o Bolsa Família se iniciou no governo Fernando Henrique com o Bolsa... Exatamente, que era Bolsa Escola, com Paulo Renato. Né? Que era uma coisa assim menor e você sabe... E condicionada, né? Que era muito bom, porque só ganhava quem levava filho para a escola. Então, tinha um custo-benefício muito positivo. Você deve ter mais informação que eu, mas eu lembro na época que esse programa não foi acelerado, não foi, enfim, ampliado, porque o custo de fiscalização era 2 vezes maior do custo do Bolsa Escola. Eu acho que o governo Lula olhou para isso e falou assim, olha, temos que ajudar essas pessoas. Então, dane-se a fiscalização. Teve um pouco disso, mas também eu acho que teve essa mudança tecnológica, né? De poder controlar mais. Toda a parte computacional, melhorou muito os controles eletrônicos que permitem hoje a pessoa ir com cartãozinho, a pessoa mais humilde sabe colocar o cartãozinho na máquina, digitar seu código e tirar o dinheiro. Então, isso melhorou muito nos últimos 30 anos, 20 anos. Estamos falando de Fernando Henrique, isso nós estamos falando de 2000, tem 21 anos. Não tinha essa tecnologia. Hoje é muito mais fácil, todo mundo tem celular. Naquela época, tinha 10% da população tinha celular. Então, a pessoa humilde não tinha celular. O auxílio emergencial foi montado em 5 dias, né? Então, eu acho que a evolução tecnológica permite muito hoje a universalização dessa assistência. Tá. Então, com isso também permite que você chegue nos rincões mais longínquos do país, você leva aquele dinheirinho que a pessoa precisa para comprar comida, está passando fome. Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que o Auxílio Brasil tem todo sentido. Agora, de onde tirar o dinheiro, você perguntou, não respondi. Você tem que fazer uma engenharia financeira no orçamento. Claro que tem despesas possam ser evitadas, tem receitas que podem ser redirecionadas, tem fundos que não estão sendo utilizados. Olha, eu diria para você, sem dúvida, que nós temos aí algumas centenas de bilhões de reais em fundos inativos. O próprio Paulo Guedes já mexeu com isso uma vez, dizendo que ia criar uma consolidação dos fundos. Isso poderia criar, inclusive, um fundo garantidor para levantar financiamento, para saldar a dívida dos estados. Tem muitas ideias que poderiam ser praticadas. O que está faltando é imaginação criativa e talvez um pouco mais de audácia para as pessoas fazerem as coisas certas. O próprio governo, ele tem créditos e débitos de bilhões, eu diria até em alguns casos de trilhões de reais. Ele tem dívida ativa também, que as empresas ou pessoas devem impostos aos governos, federal, estadual, municipal, fazer encontro de contas, procurar mecanismos de compensação. Esses fundos, é uma ideia que foi debatida, a união desses fundos? Agora não, no passado já foi. Mas seria uma saída? Seria uma saída. Que não os precatórios. Sabe, quando você tem uma situação de crise, de dívida,
você tem os caminhos, às vezes até esse nome é um pouco pejorativo, heterodoxos, mas é um nome que se aplica corretamente, que você tem que pensar fora da caixa. Exatamente. Como eu posso resolver esse problema sem quebrar a confiança das pessoas? Porque gastar mais, simplesmente imprimir dinheiro e sair gastando, não é uma solução inteligente, é uma solução frágil, uma solução deficiente, medíocre. Eles estão fazendo uma decisão a pior possível, furar o teto de gastos, que era uma regra estabelecida de confiança do mercado nos gastos do governo, na disciplina fiscal. Eles estão pensando fora da caixa de maneira errada. Errada, totalmente errada. Que propostas poderiam andar para melhorar as coisas no país? Olha, são tantas as reformas. Na verdade, eu costumo dizer, Sônia, que nós precisamos reinventar o Brasil. Porque o Brasil, pós-85 ou pós-88, depois da Constituição, o Brasil mudou muito. E a gente precisa atualizar as regras, as leis, o funcionamento do mercado, para que funcione melhor, mais eficiente, mais equitativo, com maior justiça social, sem esses conflitos distributivos que hoje são a regra, não é a exceção. É Estado, município e governo federal brigando entre si. É contribuinte e setor público brigando entre si. Os conflitos sociais entre os diferentes segmentos da sociedade brasileira, as regiões. Então, é só conflito. Nós estamos num país de conflito. Nós precisamos reduzir esse nível de conflito e fazer reformas tributárias, reforma federativa, reforma política, reforma administrativa. Todas essas reformas têm que ser feitas com empenho e com inteligência. Eu acho que estão fazendo isso de forma muito amadorística, muito medíocre. Essa reforma tributária, por exemplo, é um remendo de simplificação de impostos, mas não muda características fundamentais. E acabou. É imposto da reforma. Essa do imposto de renda é medíocre, essa forma de colocar, não, vou taxar dividendo, e não olha os impactos que isso tem nas estruturas societárias do país, no mercado de capitais. E, inclusive, o seguinte, quer dizer, a reforma tem que ser para crescimento e não para inibir investimento, Eu queria explorar isso com você no próximo bloco e te perguntar uma coisa que eu já deixo uma pergunta para ser respondida. Desde o início da minha vida profissional, que fazem muitos anos, eu ouço isso. Precisamos de uma reforma tributária, reforma administrativa, uma reforma... E não anda. Por que não anda? Vamos falar no outro bloco? Já. Minutinho. Continuamos já nossa conversa com o economista Roberto Janete da Fonseca. Fique aí. Voltamos agora com o nosso entrevistado, o economista Roberto Janete da Fonseca. Roberto, minha última pergunta no último bloco, nesse primeiro bloco, foi: nós precisamos, há 40 anos, das mesmas reformas que até hoje não foram feitas. O que acontece? Eu acho que a gente não tem tido, primeiro, boas lideranças, né? Perderam a oportunidade de fazer essas reformas. Eu digo até, Sônia, que se as reformas não forem feitas no primeiro ano de mandato, a partir daí ela se torna mais difícil. Também ouço esse desde o primeiro mas sempre dia. Foi assim, sempre foi assim. E, infelizmente, por negligência, por falta de vontade política e até por um instituto que eu acho muito errado, que é da reeleição. Porque, muitas vezes, as reformas não são populares. As reformas mudam regras que, às vezes, alguns ficam magoados, fazem oposição, cria polêmica. Então, o governante prefere manter uma situação de status quo, porque ali há 4 anos vai ter reeleição e começa essa história da reeleição. Reeleição foi um grande erro do Fernando Henrique. Desculpe, ele mesmo já admitiu. Ele mesmo já admitiu, então eu concordo plenamente. Só que eu falava desde o início, tá? Quer dizer, porque muitas vezes as pessoas... Eu era crítico desde o início, reeleição não dá certo. E eu vi que a própria eleição de 98, eu fui muito crítico a ele. Teve uma pessoa, um colega seu, que me perguntou assim: Janete, quem que você votou em 94? Eu falei assim: votei no Fernando Henrique com muito entusiasmo. E quem que você vai votar agora em 98? Falei: vou votar no Fernando Henrique de novo, só que sem entusiasmo. Porque o sem entusiasmo é que eu vi que a campanha política da reeleição estava toda torta.
Exatamente, mas também a gente não consegue mudar isso, né? Esse instrumento. A gente não tem que... Faz parte da reforma política. Reforma acabar política, com a reeleição. Exatamente. E tornar, enfim, todo o espectro político mais racional. Não tem cabimento, é uma vergonha você ter 30 partidos. Esse mercantilismo político que nós temos no Congresso, isso é uma vergonha. Eu falo com os estrangeiros, eu lido muito com estrangeiros, que sempre fui em comércio exterior. Eu falava com muito orgulho do Brasil, Sônia. Hoje eu tenho, às vezes, momentos de vergonha, porque as pessoas perguntam, sabem, né? Hoje a informação é muito mais disponível. E eu falei, mas por que acontece isso no Brasil? Eu tenho que dizer, pois é, infelizmente é assim que está acontecendo. Então nós temos que recuperar a imagem do Brasil e o orgulho de ser brasileiro. Roberto, você já acha que a Constituinte de 88, ela foi feita de uma forma a engessar a administração e as possibilidades do Brasil? Veja só, a Constituinte de 88, ela se instalou ainda numa visão de um Estado patrimonialista e generoso e ao mesmo tempo, poderoso no sentido de intervir em várias áreas da atividade econômica. No momento em que o mundo estava em rápida transformação. Exatamente. O Muro de Berlim caiu 2 anos depois. Margaret Thatcher, na Inglaterra, estava fazendo uma revolução liberal. Estava entrando o consenso de Washington, a reestruturação da dívida externa, o plano Brady. Se fosse 2 ou 3 anos depois, quem sabe seria uma Constituição muito melhor. Muito diferente, nós olhamos, como se fala sempre, nós olhamos no retrovisor e não para o para-brisa. Então ela está desatualizada. Sabe, eu olho para a Constituição e a gente pensa assim, puxa vida, será que a gente tem que cumprir essas regras nesses detalhes? Porque ela foi muito detalhista, muito minuciosa. É uma Constituição que engessa, sim, porque você cria várias restrições à atividade econômica, atividade até cultural, enfim, tem todas as Você engessa o orçamento inteiro. Engessa. Então, eu acho que o governante tem pouca liberdade. Pouca liberdade e muito desequilibrada, muita obrigação. Muita obrigação que às vezes também não é mais eficiente. Eu preferia, sim, quer dizer, como cidadão brasileiro, preferia uma Constituição mais leve, mais objetiva, com menos... A subjetividade é das coisas mais graves que tem, porque aí dá para interpretação, por isso que tem tanto litígio judicial no Brasil. A interpretação do subjetivo é que gera o litígio. Um acha uma coisa, outro acha outra. E aí fica a discussão sem fim, 10, 15 anos no judiciário para dizer quem tem razão. É muito difícil. Uma vez peguei fui para Brasília almoçar com um ministro do Supremo Tribunal Federal e, por acaso, voltei com outro. E esse ministro do Supremo Tribunal tinha me dado uma notícia que eu tinha colocado na coluna que eu faço no Estadão. E eu perguntei para esse ministro, outro, né? Falei, escuta, essa decisão foi a mais acertada? Poderia ter sido decidido justamente ao contrário. Eu falei, então qualquer coisa pode ser qualquer coisa? Pode. Eu conheço casos em que a decisão foi totalmente arbitrária e muitas vezes na visão fiscalista, né, do governo federal, especialmente a Receita Federal, impondo ao Supremo Tribunal o risco ao erário público quando a causa era 100% a favor do contribuinte. Então, acaba a justiça sendo interpretada ao sabor do momento. Agora, Roberto, o que nós precisaríamos para realmente tocar as coisas necessárias para frente? As eleições estão aí, 2022 está aí já no cronograma final, né? Está menos de um ano das eleições. O que está parecendo é que vai ser um fla-flu, Bolsonaro e Lula. E está se procurando muito essa terceira via. Quais são as características que uma pessoa de terceira via deveria ter para poder justamente arrumar essa bagunça? Olha, eu acho que eu prefiro chamar de centro democrático, porque eu acho que é o nome mais adequado. Terceira via parece que é a última opção. Não é a última opção, tem que ser a primeira opção.
que é o centro democrático. Primeiro, porque tem que ser um equilíbrio das forças moderadas e liberais do país. A radicalização de direita e de esquerda se mostraram extremamente prejudiciais e conflitivas. Eu acho que a gente corre o risco de voltar a uma situação de polarização que é muito preocupante, pode levar até uma quebra institucional em algum momento. Nós não podemos ignorar esse fato, porque ele pode ocorrer. Enquanto eu acho que um centro democrático, ele teria que ser reformista, liberal, tem que ser uma liderança, sim, que consiga inspirar, motivar, emocionar a população brasileira, fazer a população brasileira acreditar de volta no país. Eu acho que nós perdemos essa liderança já há algum tempo por todos os erros, equívocos, corrupção, os desastres econômicos que tivemos aí no período dos últimos 10, 15 anos, pelo menos. Até, enfim, eu acho que o momento está de nós buscarmos essa liderança. Não existe um nome. Eu acho que primeiro nós temos que ter um programa. Eu acho que antes de discutir nome, a gente devia ter um programa sobre o qual os partidos de centro deveriam aderir e assinar o programa. Estamos todos juntos aqui? É isso que nós precisamos fazer? Sim. Agora vamos escolher a pessoa. Porque se partir primeiro para a pessoa, cada qual vai ter seu programa, vai ter suas diferenças e tal, não vai chegar num consenso. E nós precisamos ter um candidato. Se nós fracionarmos o centro em 5, 10 candidatos, o candidato da direita e o candidato da esquerda, que são mais expoentes, vão comer pelas beiradas e vão para o segundo turno. E nós vamos ter que ficar nesse dilema de optar por um ou por outro, que não é, pelo menos a mim, eu nunca votei nem no extrema-direita nem na extrema-esquerda. Eu vou ficar, mais uma vez, órfão na eleição. Você acha que esses 11 candidatos que estão se delineando aí no cenário... podem chegar em algum lugar? Você acha que existe generosidade suficiente para abrir mão da sua própria candidatura, para apoiar um dos, Nós estamos dos falando 10 apoiarem um? Estamos falando de um exercício humano muito complicado, porque todos eles têm sua ambição política legítima, sua vaidade, seu ego, sua história, mas nós estamos num momento em que não é para olhar para si, é para olhar para o coletivo. É fácil falar, difícil de fazer, mas eu acho que eles vão ter que ter essa grandeza, esse desprendimento. Se não houver desprendimento, não houver um entendimento que nós temos que colocar um candidato e apoiá-lo mesmo com firmeza, não é apoio para inglês ver, não, apoio verdadeiro. Verdadeiro. Se não houver isso, nós estamos fadados ao fracasso de novo. Nós vamos entrar em novo governo de desesperança, de perda de credibilidade, de desgoverno e pode acabar numa ruptura social. Roberto, eu sempre lembro de uma história, inclusive aqui no Show Business, se alguém assiste sempre, já deve estar até enjoado, de uma pergunta que eu fiz há anos atrás para o ministro Domingo Cavallo, ministro da Argentina. Falei, qual é a grande diferença entre Brasil e Argentina? Ele falou simples. Ustedes têm samba, vocês têm o samba, nós outros temos o tango. Quando afundamos, afundamos. E ustedes, que quando afundamos, afundamos. E vocês, que têm o samba, vocês nunca afundam, mas nunca vão muito para cima. É assim, o país está acabando, aparece alguma coisa para salvar. O país está subindo, está se desenvolvendo, volta, né? A curva não é assim, né? Entendo o que ele está falando. Aí eu fico perguntando, será que é necessário o Brasil quebrar e realmente acontecer uma coisa muito trágica para as pessoas se conscientizarem que somos todos brasileiros e precisamos fazer nossas escolhas e abrir mão de nossas pretensões, né? Muitas vezes, para poder ajudar o país? É uma frase, uma expressão muito importante, é espírito público. Espírito público é isso, Sônia, é pensar primeiro no coletivo antes do individual. E eu acho assim, hoje o cidadão brasileiro implora que as autoridades tenham espírito público. Porque se nós formos ficar numa guerra de vaidades e de ego no centro democrático,
de fato, todos nós perderemos. Nós vamos afundar. Vamos afundar o fundo como do a poço Argentina. pode ser ainda maior do que já está, porque nós já estamos no fundo do poço. Já. Só que ainda tem chão para baixo. Aí eu quero explorar isso no próximo bloco, vou ter que te interromper um minutinho. Pois não. Tá? No próximo bloco, temos mais conversa com o economista Roberto Janete da Fonseca. Não sai daí. Olá, voltamos com o nosso entrevistado, o economista Roberto Janete da Fonseca. Roberto, estamos conversando no último bloco sobre espírito público. O Brasil, talvez por efeito dos tempos de ditadura, não sei o que aconteceu, mas esse espírito ficou um pouco envergonhado, né? Não é uma coisa muito disseminada. Como é que a gente pode trazer isso à tona? Conscientizar que cada voto é importante, que cada pessoa, que o coletivo é muito importante. Eu acho que é um processo cultural, Sônia. Eu acho que o país passou por uma fase muito negativa de perda desse conceito de espírito público e de entendimento dessa relação do governo com o cidadão. Por isso que eu acho que, de novo, eu repito essa questão, eu acho que o governo não é uma coisa abstrata que faça para si mesmo a gestão da coisa pública, tem que fazer para o povo. O povo paga os impostos e não recebe os serviços adequados de volta. Então, essa é a grande reclamação, vamos dizer assim, que a gente tem nesse conceito da relação Estado com o nosso telespectador tem que se conscientizar disso, que ele tem um poder no voto, né? Claro. Que ele precisa É a hora do voto que ele vai ter, vamos dizer assim, a qualificação do serviço que ele vai receber de volta. Se ele votar num governo irresponsável, inconfiável, o que ele vai ter de volta? Vai ter mau serviço público, ele não vai ter água em casa, vai ter crise de energia, vai ter inflação, a carestia vai corroer o salário. Então, assim, o resultado da eleição, de certa forma, vai criar um vínculo com o que ele vai ter de volta pelo imposto e pelo papel que ele tem na sociedade. Então, se ele não pensar no coletivo, ele pode até pensar em si mesmo para ter um voto consciente, né? Eu acho que, assim, a questão do espírito público tem que ser recuperada. Tem aquela famosa frase do Kennedy, que eu achei que uma das melhores frases de político da história: não pergunte o que você pode fazer, o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. Enfim, lembra dessa frase famosa? Se cada um se perguntasse isso... Pois é, porque eu acho assim, eu, por exemplo, dentro da minha modéstia de atuante como economista e empresário, eu dediquei 3 anos da minha vida lá na Camex, no governo Fernando Henrique, e trabalhava 12, 14 horas por dia. Você lembra disso? Porque eu via que eu tinha que fazer o comércio exterior, não era E você fez muito. Para fazer o quê? Para gerar emprego, para gerar renda, para gerar desenvolvimento. A gente tem que pensar no seguinte: o objetivo é gerar desenvolvimento, crescimento econômico e emprego. Essa é a única solução para os países serem prósperos, para a sociedade ser justa e ter melhor qualidade de vida. Não há outra solução. Então, você tem que ter, na visão do setor público, o cumprimento dessa missão. E agora, nem sempre isso acontece. Roberto, eu senti na classe empresarial, durante essa pandemia, que a ficha caiu, né? Porque empresário não tem que ser assistente social não tem que ser empresário, cada um tem seu papel. Mas se a iniciativa privada não contribuir, ninguém vai sair. A COP está aí para todo mundo ver. A COP 26. Quem que está carregando a COP 26? É a iniciativa privada. Os empresários. No mundo. No mundo, né? Vai ter que cair a ficha que, olha, tudo bem, pago imposto, não fazem direito com o meu imposto, eu vou ter que dar mais. Ô, Sônia, cada vez mais a sociedade civil se organiza. Exatamente. E, de certa forma, substitui. E, aliás, isso é muito bom, é saudável. Substitui o papel do Estado. Você não precisa ser
tutelado pelo Estado em todas as suas iniciativas. A gente tem que depender, e seria bom cada vez menos depender do Estado. Então, quando a sociedade civil se organiza e é capaz de formular suas propostas, se organizar, dizer o que nós queremos do Brasil é isso. Ah, mas o Estado não pensa assim. Não importa, o Estado não é o dono do país. O dono do país somos nós, o povo brasileiro. Então, em relação ao meio ambiente, isso ficou muito claro. Exatamente. Nós não concordamos com a política de meio ambiente do governo federal, vamos fazer a política nossa e levar ela. Levar ela e vamos, inclusive, executá-la. As empresas estão fazendo o chamado ESG, Environment Social Governance, no mundo de inteiro. forma voluntária. E aqui no Brasil, de forma voluntária. Exatamente. Nós mesmos no LIDE já temos um grupo lá de ESG que é fantástico. As empresas cada dia anunciando. Estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos melhorando aqui, estamos reduzindo poluição, estamos conservando floresta. Então, cada um mostrando a sua capacidade de inovar, de qualificar, de melhorar a sua atuação em relação ao país e à sociedade. Isso é muito bom. Que os países desenvolvidos aprenderam que o Brasil ainda não aprendeu? É uma boa pergunta, me faz refletir. Eu acho que essa atuação da sociedade civil que nós estamos falando há pouco, muito recente no Brasil, já é mais madura nesses países desenvolvidos. Eu acho que lá a sociedade é muito mais organizada para atuar de forma independente. Aqui nós somos ainda muito dependentes de governo. A gente espera que o governo faça por nós, ou nos oriente, ou nos leve pela mão. Não, vamos tomar o nosso caminho sozinho e vamos cada vez depender menos do governo. Ao mesmo tempo, eu acho que as democracias também têm que ficar mais maduras. A nossa ainda tem momentos de recaída. Agora mesmo, não precisamos dizer, no governo Bolsonaro tivemos vários momentos de briga entre os poderes, de questionamento, de provocação. Isso tudo não é bom. Isso não aconteceu um pouco nos Estados Unidos, mas na Europa a coisa é mais tranquila, mais equilibrada. E o autoritarismo de certos países asiáticos, e mesmo aqui na América Latina, é um outro questionamento, porque a China, sem dúvida, demonstra uma pujança econômica, um crescimento econômico invejável, mas à custa do quê? De falta de liberdade. Total. Então, esse dilema liberdade e crescimento é sempre uma questão, um debate que está em aberto. É uma das... Roberto, o Brasil, aliás, a América Latina como um todo, já passou por várias ditaduras, né? E elas não foram eficientes, né? Fora em termos de melhorar as condições para o povo. O que acontece? Você acha... eu sempre cresci ouvindo que o Brasil é o país do futuro. O meu futuro já chegou. Por que do Brasil não chega? Ô, Sônia, você fala um ponto que me dá assim, uma certa angústia também, porque eu sou mais velho que você, mas eu diria que a minha geração falhou redondamente, infelizmente. Mas eu acho que... Porque estávamos saindo de uma ditadura? Não, eu acho talvez que a gente tenha vivido um pouco de utopia, achamos que só voltar à democracia ia resolver todos os problemas, e a nossa democracia, de certa forma, falhou. O que nós temos é que corrigir a democracia, não achar que a democracia em si está errada. O que está errado é a forma como nós organizamos os nossos partidos políticos, as nossas lideranças, o papel do Estado, um Estado gigantesco, volto a dizer que não precisava ser tão agigantado quanto ficou, poderia ser um Estado mais adequado à realidade do nosso orçamento, da nossa capacidade contributiva. E hoje nós gastamos 45%, 50% da renda nacional para o setor público. Isso e o que temos de volta? Eu repito, não temos nada. Temos serviços de baixíssima qualidade. Serviços de baixíssima qualidade na educação, no saneamento, na saúde, na infraestrutura. Essa é a reforma política, né? É a reforma política e a reforma também da administrativa, de maneira a reorganizar o Estado para aquilo que ela é estritamente essencial. O resto, deixa a iniciativa privada, os empreendedores fazerem. Então, me explica como é que você faz as pessoas abrirem mão dos próprios poderes para poderem beneficiar a sociedade, né? A reforma, a Constituição de 88 engessou, vai ter que mexer nisso. O desenho da administração federal, estadual, municipal também é precário.
Mas aí o funcionário público tem que abrir mão. Reinventar né? um país você não faz da noite para o dia. Nós vamos ter que ter uma década ou mais de reformas que têm que ser coordenadas e sincronizadas, porque umas dependem da outra. Não adianta você fazer só uma e não... Por exemplo, não adianta você fazer uma reforma tributária para baixar a carga tributária, que é muito alta, se você não fizer reforma do Estado para reduzir o peso do custo do Estado, das mordomias, dos privilégios de gastança, de desperdício que tem à vontade. Se você vai com a tesoura, uma pessoa que vai para cortar gasto, vai conseguir fazer uma fortuna de redução de custo do governo. Exatamente. Por isso, de onde vai tirar o dinheiro do Auxílio Brasil? Pelo amor de Deus, tem 1000 opções. Que não é essa. Agora não, vai furar o teto, vai te pegar, dar calote no precatório. Que má ideia, sabe? Então, eu fico indignado com a falta de imaginação das pessoas. Fazer da pior forma em vez de procurar uma coisa melhor. Uma coisa de credibilidade e continuidade. De continuidade, discutir inclusive com a sociedade, não é para ser uma coisa autocrática. Eu decidi que é dessa forma. Então, vai ter que discutir. Vai ter que apresentar a proposta e achar a melhor solução, que seja aquela que a maioria aceita como razoável. Olha, Roberto, nós estamos chegando aqui, já estão aí me chamando no final do nosso programa. Eu gostei muito da conversa, obrigada. E levanto aqui uma questão, será que essa Covid não veio para chacoalhar o ser humano como um todo no mundo inteiro? Não há dúvida que o mundo pós-Covid é um mundo diferente. As pessoas estão mais conscientes de meio ambiente, de qualidade de vida, da importância da saúde e da educação. Eu espero que essa lição fique para sempre. Obrigada, Roberto. Obrigado, Sônia. Foi excelente estar aqui. O Show Business de hoje termina por aqui. E eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá.